Agora, hoje, o nosso papo é sobre quais são os benefícios de uma abordagem comportamental para você, independente da sua profissão, já atuante com emagrecimento, ou até mesmo se você quer começar do zero trabalhando com emagrecimento, quais são essas vantagens para você se diferenciar no mercado? Olá, revolucionário! Seja muito bem-vindo a esse canal. E se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Ana Lima, sou a criadora do emagrecimento comportamental e fundadora do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Aqui no nosso instituto, nós formamos profissionais e terapeutas que atuam no emagrecimento, tratando a causa raiz desde a primeira sessão, fazendo com que os seus clientes realmente percam peso e atue de forma 100% confiante nos seus clientes, como também transformando as suas próprias vidas. Se você quer aprender mais sobre isso, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no nosso canal. Agora, hoje, o nosso papo é sobre quais são os benefícios de uma abordagem comportamental para você, independente da sua profissão, já atuante com emagrecimento, ou até mesmo se você quer começar do zero trabalhando com emagrecimento, quais são essas vantagens para você se diferenciar no mercado? Eu quero já começar a trazer uma reflexão aqui para você. O mercado do emagrecimento, ele é um dos mercados mais concorridos que existem. E tem muito profissional falando que tem cliente que vive pedindo desconto, que não consegue cobrar os valores que acham justos aí pelo seu atendimento. Só que todas essas questões podem ser sanadas quando você, independente da tua profissão, ou até mesmo começando do zero, como eu já falei, atua com as questões comportamentais. Eu quero que você guarde no seu coração uma frase que vai fazer muito sentido para você entender aqui tudo que a gente conversa sobre emagrecimento e comportamento. Quem trabalha com emagrecimento não trabalha com emagrecimento, trabalha com pessoas. E apenas compreendendo o comportamento humano é que você vai conseguir ter resultados cada vez mais eficientes. Não estou aqui para criticar outras metodologias ou para dizer que atuações que atuam apenas no corpo físico não têm resultado nunca. Só que o que acontece? Todas as metodologias tradicionais que atuam apenas nesse corpo físico, como, por exemplo, dietas, treinos, medicamentos, suplementação, procedimentos estéticos e também cirurgias, inclusive a cirurgia bariátrica, ela nem sempre consegue ter um resultado definitivo. Por quê? Só trata o sintoma, não trata a causa e nem muito menos olha para o corpo que nós temos além do nosso corpo físico, que são, na verdade, mais do que um corpo, que é o nosso corpo mental e o nosso corpo energético. Apenas olhando para essas questões de forma mais profunda é que conseguimos fazer um tratamento eficiente no corpo, mente e energia de quem busca emagrecer, atuando de dentro para fora e também de fora para dentro, gerando toda essa correlação entre esses três corpos e também alinhando pensamento, sentimentos e ações. E assim a gente consegue atuar no comportamento dos nossos clientes para que, de fato, ele consiga gerar um emagrecimento duradouro e saia daquele famoso efeito sanfona. Então, as três principais vantagens de uma abordagem comportamental que nós ensinamos aqui no Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, através da UNEC, que é a Universidade de Emagrecimento Comportamental, são: primeira, autoconhecimento. Não tem como você querer de verdade ajudar o teu cliente sem fazer com que ele passe por um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, ele parte do princípio de compreender quais foram as reais causas que fez com que esse cliente ganhasse peso e também o que está acontecendo atualmente na vida dele que faz com que ele ganhe peso. Existem três ambientes que eu sempre falo que interferem aí nesse ganho de peso, né? Primeiro, o ambiente intrauterino. O que é que aconteceu ali durante essa gestação? Isso vai interferir sim em questões de obesidade ou excesso de peso. Segundo ambiente, o ambiente da primeira infância. O que aconteceu ali até os 7 anos de idade? E o terceiro ambiente, o ambiente atual, que nada mais é do que um reflexo de tudo isso que já tinha acontecido antes. E o processo de autoconhecimento traz clareza para esses ambientes, para entender o que aconteceu, o que é que está acontecendo, como esse cliente funciona, qual é o padrão comportamental que ele tem,
Por que ele se comporta como ele se comporta? Vamos pegar um exemplo prático. Porque existem pessoas que amam corrida, outras pessoas que amam CrossFit, outras que já adoram aqueles treinos sistemáticos da musculação. Tudo isso diz respeito a esse processo de autoconhecimento. Dentro do emagrecimento comportamental, nós temos uma ferramenta que eu sou apaixonada, que é a análise de perfil de emagrecimento. Através dessa ferramenta, desde a primeira sessão, nós conseguimos mapear quais são os perfis de emagrecimento predominantes do nosso cliente para entender de fato como ele funciona para emagrecer. Quais são os bloqueios, traumas e crenças que estão impedindo essa perda de peso? E também o que foi que aconteceu lá nessa primeira infância, que está fazendo com que atualmente ele tenha a necessidade de se proteger com esse excesso de gordura. Ou até mesmo para alguns perfis que buscam o processo de emagrecimento, mas não estão com obesidade ou com sobrepeso, por que essa pessoa é tão perfeccionista e vive querendo emagrecer cada vez mais? E conseguir ajudá-la dentro de um tratamento que não leve para o outro extremo, para um outro distúrbio de imagem ou um distúrbio alimentar. Então, esse processo de autoconhecimento ele é fundamental. E apenas usando estratégias comportamentais, como eu trouxe aqui o exemplo da nossa análise de perfil de emagrecimento, que é extremamente efetiva desde a primeira sessão, é que você consegue proporcionar, né, um emagrecimento real para o teu cliente e, claro, também se diferenciar. Por quê? Dieta por dieta, treino por treino, procedimento estético por procedimento estético, qualquer um faz. Claro, não desmerecendo o seu mérito. Eu sei que prescrever uma dieta, prescrever um treino, assim como eu mesma sou profissional de educação física e profissional de nutrição, tem o seu mérito. Mas aqui eu estou falando para você da cabeça do seu cliente, não do desafio que é uma prescrição. Por quê? A prescrição, sem o cliente fazer, sem estar adequada também essa prescrição ao seu padrão comportamental, não vai funcionar. Do que adianta você saber o melhor, prescrever os melhores suplementos, ter os melhores equipamentos, ter o melhor para atuar no teu cliente se ele não faz, se ele não segue ou se ele faz de forma momentânea. É isso que eu quero que você compreenda. Por isso que esse grande benefício, essa grande vantagem de uma atuação comportamental proporcionar um processo de autoconhecimento profundo para o teu cliente desde a primeira sessão, faz com que as outras vantagens ela acabe sendo uma consequência, que é a segunda grande vantagem da adesão. Quem se conhece, quem sabe por que faz o que faz, quem entende o seu padrão de comportamento e principalmente entende o que é melhor para si, consegue seguir com maior assertividade o que o profissional propõe. E você aí, como profissional ou futuro profissional do emagrecimento, precisa ir além do que funciona apenas para tratar o sintoma. Você precisa entender. Esse cliente, ele funciona com qual dieta? Não a nível metabólico ou a nível fisiológico, mas para que ele faça. Porque o importante, principalmente na primeira etapa do emagrecimento, é a adesão. Se o teu cliente estava comendo fast food, estava sedentário, o primeiro passo é fazer ele se movimentar em prol desse emagrecimento, em prol do seu objetivo. E a adesão é super importante. Não adianta passar um super protocolo para trabalhar o intestino, para fazer um processo de limpeza, um detox, para fazer com que ele tenha ali o melhor procedimento nas suas células, o melhor treino, se ele não vai seguir isso por muito tempo. E a forma mais rápida e assertiva de ter essa adesão foi o que eu falei no primeiro ponto, é gerando um processo de autoconhecimento profundo. Então, sempre que você consegue trabalhar dentro dos aspectos comportamentais, você vai conseguir proporcionar uma maior adesão para o seu cliente. E, consequentemente, vem o terceiro benefício, que são resultados duradouros. Muitas vezes, nem sempre o resultado rápido é o melhor resultado para o seu cliente. Quantas vezes eu já não vi profissionais e profissionais no Instagram se vangloriando dos seus clientes que perdem peso de forma muito rápida, perdeu 10, 15 quilos em um mês. Mas eu sempre me questiono, mostra o depois do depois? Porque é fácil mostrar ele ali no primeiro mês de motivação, ele ali no primeiro mês sem ter sofrido ainda o falso resultado da perda de peso. O que é esse falso resultado da perda de peso? É quando o cliente ele perde peso, né, e ele não reganha esse peso para proteger o trauma dele, porém ele desencadeia outras séries de situações de distúrbios para justamente gerar a mesma proteção que aquele excesso de peso
gerava na vida dele, que é muito comum na cirurgia bariátrica, como, por exemplo, esse comportamento compensatório de pessoas que fazem bariátrica, se mantêm magras, mas estão dentro do falso resultado, porque compensou a proteção que tinha com excesso de peso com álcool ou outros vícios. Então, não se apegue a querer que o teu cliente tenha um resultado super rápido e também eduque o seu cliente quanto a isso, porque apenas quando olhamos e utilizamos estratégias comportamentais é que nós conseguimos um resultado duradouro, que é muito mais saudável, principalmente para essas pessoas que têm um excesso de peso muito grande, do que resultados rápidos. Então, trabalhar com estratégias comportamentais traz essas três grandes vantagens para dentro do processo de emagrecimento: autoconhecimento, aumento da adesão e resultados duradouros. Se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, já lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas para que esse conteúdo alcance cada vez mais as pessoas que precisam saber como tratar verdadeiramente o excesso de peso e proporcionar um emagrecimento saudável, duradouro e eficiente para si mesmo ou para os seus clientes. Lembra de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o nosso próximo vídeo.